também projetado, se preferirem, se for mais fácil. Estamos juntos? Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E o Senhor abençoa a sua palavra, nos dê as bênçãos dela, podem sentar. Tomaríamos como tema nesta tarde a quem interessa o sinal. Porque Deus é um Deus de sinais. Amém? Eu queria saudar nesta tarde a visita da irmã Margarida, posso chamar-lhe irmã, ok, que é mãe do irmão Tiago, e que hoje está connosco. Deus abençoe, seja bem-vinda, venha sempre que desejar. E queria saudar a cada um de vós em especial nesta tarde também, por estarem aqui, Deus abençoe. Queria também dizer, como já tinha avisado antes, não sei se alguém precisará de sair mais cedo hoje, mas nós reservamos uma pequena lembrança, uma humilde lembrança para... não é para recordar o Natal, mas é como sempre costumamos fazer na altura do Natal. E, como sabem, como eu já expliquei, nós não temos capacidade para fazer isso com todos. E por isso sempre selecionamos, de acordo com as nossas capacidades, um caso ou outro, de acordo com o que eu conheço desses casos, para dar, em nome da Igreja, uma pequena ajuda para esta quadra. E isso iremos fazer também no fim. Por isso pedia que, antes que saíssem, tivessem isso em consideração. Quero também dizer, mais uma vez, que pelo facto de fazermos isso com alguns dos irmãos ou irmãs, de forma alguma deve ser entendido como um menosprezo ou um desinteresse para com os outros. Não é isso. Nós amamos a todos e nós gostaríamos de dar uma lembrança a todos, e sabemos que e esperamos que os irmãos entendam que ao tomarmos esta atitude não é nenhum preconceito, não é nenhum desprestígio, não é considerar mais uns irmãos do que outros, mas é porque eu conheço determinadas situações da vida das pessoas, e não só no Natal, deixem-me dizer também, sempre que há assim uma situação mais preocupante, se a Igreja puder ajudar, a Igreja ajuda, e a Igreja ajuda como pode ajudar, certo? Isso deve ter sido em consideração também por as pessoas que receberem essa lembrança. É uma lembrança, é aquilo que nós podemos, de momento, com o que nós podemos, de momento, ajudar. E eu queria dizer, eu estou a dizer isto porque, portanto, as pessoas vão ser identificadas também, e eu, portanto, as pessoas que este ano nós iremos dar essa lembrança será o irmão Tiago, a irmã Matilde e a irmã Iracema, que está ali atrás. Mas amamos todos os outros e oramos por cada um de vós, e pedimos que o Senhor vos ajude e vos abençoe. No próximo domingo, apesar de ser véspera de Natal, nós teremos o nosso serviço normal, porque é a véspera. E aquele jantar tradicional é só no final do dia. Portanto, podemos vir primeiro comer do manjar de Deus
e depois teremos o resto do dia para tratar de todas as outras coisas. E assim será também no fim de semana seguinte, no dia 31, que será a véspera da passagem do ano. Estaremos aqui também no horário normal. E creio também que a irmã Meda viajará esta semana para casa. Ok. Deus abençoe. Desejamos uma boa viagem, desejamos umas boas férias. Ore por nós, nós estaremos a orar por si. Saúde por nós, a sua família e a igreja lá. E pedimos que o Senhor, que se lembrem de nós também em oração. Os outros esperamos, provavelmente não vamos, o irmão viajará também. O irmão Valente também viajará. Não sei o que vai acontecer com o irmão António, se calhar não viajará. Pronto, então, vá lá, alguém ficará cá. Ok, Deus abençoe a cada um, mas agora vamos então focar-nos naquilo que é para nós importante nesta tarde. E o que é importante para nós nesta tarde, para além de estarmos juntos, é tomar a ceia do Senhor. E antes de tomarmos o pão natural, vamos tomar o espiritual. E o pão espiritual hoje, eu coloquei-lhe este tema, achei que realmente, se é algo que me preocupa, porque eu mesmo estou interessado no sinal, não é? Eu mesmo estou interessado. E esse sinal é realmente a identificação daquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Lembrem-se, nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, portanto, também fomos alertados e quando eu li isso, o meu coração disse amém. Nós temos muita facilidade em reconhecer aquilo que Deus fez por nós até hoje e em criar expectativas acerca daquilo que Deus fará, e o nosso profeta nos disse que temos por vezes extrema dificuldade, para não dizer que esquecemos, aquilo que Deus está a fazer por nós hoje. E hoje Deus está a fazer algo por nós, porque senão nós não estaríamos aqui. Satanás tinha evitado a todo custo, e ele tenta fazê-lo sempre, evitar que em algum momento nós estejamos disponíveis para servir a Deus, para louvar a Deus, para dar testemunho de Deus. Ele arranja sempre uma preocupação qualquer, e é muito fácil. Olhem para o que eu vos estou a dizer. O mais fácil é arranjar um motivo que nos impeça de vir à igreja. E nós ficamos bem connosco mesmo. Sentimos depois alguma paz. Não, eu ia, Deus sabe. Mas quer dizer, nestas condições, evidentemente, isso é verdade. Isso é verdade. Todos nós temos a cada dia de travar esse combate, de travar essa luta. E não é apenas para vir à igreja. É para orar, é para ler a Escritura, é para ler a mensagem. Há sempre algo, sempre que nós nos tentamos aproximar de Deus, há barreiras que se levantam para nos manter, pelo menos, no lugar onde estávamos. Não é? Para nos manter, pelo menos, ali. Porque ali já não era muito mau. Mas se pudermos ficar ainda mais longe um pouquinho. Não é? Ora, isso não é mais do que a nossa fé estar a ser posta à prova a cada dia, em cada momento. Eu li uma vez o profeta dizer: virá um dia em que cada um de nós terá que mostrar de que massa é feito. Não é? Ora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que vamos ser postos à prova a cada momento, e ou vencemos essa prova e continuamos servindo a Deus, tendo autoridade para dizer que somos cristãos. Tem que ter autoridade para isso. Tem que ter autoridade para dizer que é cristã, que é cristão. Porque senão, a qualquer momento, não é? Isso vai ser posto à prova e nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Por isso nós temos que saber, como é vulgar dizer-se, em quem estamos firmados. Reparem
olhando assim para começar a questão que hoje nos é trazida, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que 2,5 milhões de pessoas estão em perigo de vida. Que era Israel. Eles tinham saído do Egito, eles continuavam a ter provas todos os dias. Eu vou dizer outra vez, continuavam a ter provas todos os dias. Como nós? Sim, como nós. Porque nós somos o Israel hoje. Nós somos o Israel. Paulo, quando começou o seu ministério no meio dos gentios, disse, atenção, que o verdadeiro Israel não é o Israel carnal, mas é o espiritual. Portanto, temos hoje a noção de quem somos e temos a noção daquilo que nos é requerido mostrar que somos. Não apenas dizer que somos, mas provar que somos. E para nós provarmos alguma coisa, nós temos que lutar por isso. Perguntem aos nossos estudantes, não é? Eles, para provar que eles vão ser licenciados, trabalhar em farmácia, ou em engenharia, ou com computadores, ou com isto, ou doutores em línguas e não sei o quê, eles vão ter que ser postos à prova. Não basta chegar lá e mostrar o diploma, não é? Eles vão ser postos à prova e eles vão ter que mostrar que eles são aquilo que eles dizem que são, não é? Ora, quando nós ouvimos as pessoas dizer que são cristãs e depois vão e vivem todo o tipo de vida, não há diferença nenhuma entre aquele que se diz cristão e aquele que não é cristão, porque os que não são cristãos, uns dizem que são, mas há aqueles que dizem mesmo que não são, que não têm nada a ver com isso, certo? Temos isso, é evidente, não é? As pessoas dizem abertamente que não têm nada a ver com isso, não creem na existência de Deus, não servem a Deus nenhum, eles dizem, mas servem, não é? E deitam pela boca fora todo o chorrilho de asneiras se a conversa se continuar. E eles afirmam que não têm nada a ver com isso. E é por isso que é complicado depois nós irmos ver essas pessoas e compará-las com aquelas, muitas delas que se dizem cristãs, e não vemos diferença nenhuma, e perguntamos onde é que está o cristianismo. Onde é que... Porque, repare, não podemos esquecer, a árvore, não é? A árvore é identificada pelo fruto que ela dá. E repare, o que é que adianta ter uma árvore que mal aparece o mais pequeno fruto, apodrece e cai, ou nem dá fruto? Ela para nada serve, de nada aproveita, não é? Agora, a boa árvore, o fruto amadurece e é preciso ir lá arrancá-lo, tirá-lo de lá, porque a árvore guarda-o o mais tempo que pode. É o fruto dela, é o testemunho dela, é a evidência da vida que há nela. Alô? Estamos juntos? A evidência da vida que há nela é pelo fruto que ela dá. Essa é a evidência. Ela não precisa dizer, como o profeta dizia, você não precisa de dizer à ovelha que ela tem que produzir lá. Não precisa de lhe dizer, olha, ovelhinha, tu nasceste para produzir lá, tu tens que produzir lá, eu estou à espera. Não precisa. Ela naturalmente produz essa lá. Você vai lá e corta e na época seguinte, a lá está lá novamente, ela volta a produzir aquilo, sem ter que lhe explicar direitinho aquilo que ela tem que fazer. É a natureza dela. Então o cristão, você não precisa de lhe dizer que ele é cristão. Se ele é cristão, ele vai produzir frutos cristãos. Ele vai ser por natureza cristão. Ele pode até falhar, ele pode até em algum momento se distrair, mas algo dentro dele que é natural, não é fabricado, não é manufaturado, algo lá dentro que é natural, lhe vai dizer quem ele é. E ele vai logo reencontrar o caminho que é próprio da sua natureza. Essa é a questão. E, portanto, este povo
depois de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, aparecia-lhe ali mais um, de repente, aquele chamava-se Amalequita, podia-se chamar outra coisa qualquer, podia-se chamar cirrose, podia-se chamar sida, podia-se chamar cancro, podia-se chamar qualquer coisa. Naquela altura chamou-se Amalequita, eram os de Amaleque. E acontecia uma coisa extraordinária. Quando Moisés levantava as mãos, eles ganhavam. Mas o ministério é duro, a caminhada é dura. E repara, está você, o ministério... Não, lembrem-se, já temos falado muito sobre isso. Cada um de nós tem ministério. Ser cristão é um ministério. Porque é o ministério de Cristo no coração do crente. O que é um ministério? É um desempenho. Eu estou aqui no desempenho do meu ministério. Mas vocês estão aí no desempenho do vosso. Certo? E, portanto, acontecia ali uma coisa extraordinária. Quando Moisés baixava as suas mãos, eles deram conta que as coisas deixavam de correr bem. Veja lá. Ou seja, quando eles tinham um ministério apto, um desempenho fiel, quando eles tinham uma evidência da presença do ministério, porque reparem, o ministério tem associado uma mensagem. Por isso a Bíblia diz que convém que o pastor tenha um bom testemunho daqueles que estão de fora. Está a ver? E, portanto, também convém que um crente, que aquele que venha à igreja, tenha igualmente um bom testemunho daqueles que estão de fora. Só assim poderemos estar juntos. Só assim poderemos ser um corpo. Não é? Repara, se houvesse alguma parte do corpo, repare, se eu tivesse uma perna no lugar do braço e o braço no lugar da perna, o corpo não estava bem, havia qualquer coisa que não estava bem. Não é? Tem que haver uma harmonia, tem que estar cada um colocado no seu lugar. E eles então começaram a dar conta que quando Moisés não estava bem, todo o Israel não estava bem. E quando Moisés não estava bem e o povo não estava bem, eu estou a pôr esse bem assim, entre aspas, que é para ver que não é apenas, eu estou bem, não me dói nada, graças a Deus, eu estou bem, olha, acabei agora de comer uma sopinha quente, não é disso que está a falar, mas bem, porque sem medo do inimigo, vencendo as adversidades, ultrapassando os obstáculos. Está a ver? Isso não acontecia quando ele não estava bem. E quando ele estava bem, eles venciam. E reparem, os últimos tempos nós damos conta que eles têm sido realmente trabalhosos para todos nós. Parece que de repente acontecem as coisas todas ao mesmo tempo e nós vimos todos ao mesmo tempo, um com um problema, outro com outro, um com uma dificuldade, outra com outra, uma adversidade, outra com outra. E repara, como aqui, isso quer dizer que as dificuldades não são apenas individuais. Não é apenas um problema de um, mas é um problema de um corpo. É um problema de um grupo. Está a ver? Portanto, todo o problema individual é um problema do grupo também. E não há nestas circunstâncias como dividir uma coisa da outra, dissociá-la. Não, o problema é dele. Não, o problema é dele. Não, se você vem à igreja, certo? Se você é cristão, o problema não é dele. O problema é seu também. Você tem que pelo menos ir e orar sobre o assunto. Falar com Deus sobre o assunto. Colocar a questão a Deus, ver de que forma é que
como cristão, pode fazer algo em favor de alguém que está necessitado, que tem um problema. O que é que acontece? Portanto, agora, se há uma questão, nós devemos estar sempre atentos. E ao motivo porque fazemos as coisas ou deixamos de fazer. Tem que haver um motivo na nossa atitude. Uma forma como encarar as coisas e nos relacionarmos com elas. E vejam, o profeta de Deus diz o seguinte, na mensagem, o que farei com Jesus chamado Cristo. Foi o tempo da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha feito nada enquanto eles tentavam encontrar alguma coisa. E ele tinha respondido a tudo. Era apenas a hora em que aquilo tinha de ser daquela forma. Era a hora em que aquilo tinha que ser daquela forma. Não há nada que possa acontecer sem que haja algo por trás disso para o causar daquela maneira. Tem de haver alguma razão para tudo o que acontece. Porque é motivado, claro, pelo Espírito que está nos seres e nos seres. Repare, o profeta não se enganou. O Espírito que está nos seres e nos seres humanos. Está a ver? Você pode passar por um lugar onde se cruza com um animal e esse animal ignora-o. Em contrapartida, noutra circunstância, num outro lugar, num outro dia, numa outra rua, você pode passar por um lugar onde se cruza por um animal e esse animal não o ignora, porque há lá um espírito, certo? A causar essa questão, a vir contra si. Certo? O profeta está a dizer, é motivado, claro, pelo Espírito que está nos seres e nos seres humanos e assim por diante. Há um motivo nisso e um objetivo e tem que haver uma razão. E a razão porque isto tinha que acontecer para que este homem, Jesus Cristo, o maior que já viveu na terra ou que alguma vez viveu, a razão porque aconteceu desta forma é porque era tempo de acontecer. Devia ser assim e não havia outra forma de escapar disto. Está a ver? O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, enviando-se a si mesmo num corpo de carne, certo? Nós temos que crescer espiritualmente também, não é? Nós dizemos que somos a noiva. Não é? Então nós temos que saber que o próprio Jesus Cristo era Deus. Não era a segunda pessoa, não era um profeta maravilhoso, não era um homem que tinha visões e sonhos e não sei o quê. Ele era Deus feito carne. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, para que não lhe imputasse os seus pecados. Ou seja, esse era o caminho de Deus para não mais nos chamarmos a nós mesmos pecadores. Nós temos que entender isso. Jesus Cristo foi o caminho de Deus para que nós mesmos nos passássemos a olhar sem pecado. Deus não nos olha com pecado. Certo? Portanto, devia ser assim e não havia forma de escapar disso, está a ver? O próprio Senhor Jesus teve um motivo para vir. Para que as coisas acontecessem daquela maneira. E repare, nós já falámos sobre isso, mas acho que é importante relembrar. O profeta diz nas 10 virgens e os 144 mil. Ele conhece o motivo de todo o coração. Ele sabe porque é que nós estamos aqui. Ele sabe o que é que viemos aqui fazer nesta tarde. Ele sabe porque é que nós não vimos quando não vimos. Ele sabe porque é que nós vimos, porque temos medo de ser castigados por Ele ao não virmos. Ele sabe quando nós vimos, em amor, para o adorar, para o servir. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todo o motivo. Assim, Ele elegeu-nos antes da fundação do mundo e colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro
E também o cordeiro ia ser morto. Ele não decidiu só uma coisa. Ele decidiu as duas. Veja, quando ele foi eleito lá para ser o cordeiro que ia ser morto, nós fomos eleitos para sermos aqueles por quem ele ia morrer. Está a ver? Então, temos de estar corretamente inspirados ou motivados para poder lutar até por nós mesmos. Lutar até por nós mesmos. Isso é o que nos dá a fé necessária. Repare, a tribulação aperfeiçoa a fé. Está a ver? Isso é o que nos dá a fé necessária para operar todas as coisas em nome de Deus. Temos que ser os primeiros a crer na nossa oração. Temos exemplos de milagres até muito recentemente. E o Paulo já falou aqui da situação do sogro dele. Mas deixem-me partilhar convosco, que eu acho que eu nunca o fiz. E eu não fui testemunha, fui uma testemunha adormecida, inerte. Quando eu estive pela segunda vez em perigo de vida, creio que foi dessa vez, e a minha esposa é que me contou, eu estava do lado de lá. E o meu filho foi lá orar por mim. Paulo foi lá. E eu não estava lá, só o corpo estava lá. Eu não tenho memória de nada disso, já vos contei. Mas ela contou-me depois o que é que aconteceu. Quando ele fez a oração e saiu, ela falou com ele qualquer coisa, não sei o quê, talvez lhe tenha perguntado, olha, então, mas e o que é que tu achas? Achas que o pai se safa? Achas que eu vou ficar viúva? Achas que vais ficar órfão? E ele disse-lhe assim, eu não sei se ele se lembra, não é? Ele disse assim para a mãe, eu orei, e o pai vai sair daqui pelos pés dele. Porque essa foi a minha oração. E eu saí de lá pelos meus pés. Está a ver? Pronto. E agora, mais recentemente, eu estava a ouvi-lo a falar e eu sabia qual era a escritura que eu ia trazer. E quando ele disse é a quarta vez que o meu sogro em que os médicos dizem, olha, vai morrer, não tem chance, é a quarta vez já, num espaço de 3 semanas, é a quarta vez que ele é declarado praticamente morto. E logo, a situação dá a volta. E ele continua aí vivo, já toma café e come biscoitos. Tá? Pronto. Eu não estou a dizer que os problemas não estão lá, ou que não existiram. Inclusive, o que dividimos com vocês aqui, ainda sem ser esta vez da anterior, é que as tensões estavam em 6.3 e eles estavam a orar lá e ele orou aqui e as tensões passaram na hora para 12.6 e os médicos não têm explicação para isso. E quando isso aconteceu, eles então seguiram em frente com o resto dos tratamentos, porque eles já tinham parado. Das 4 vezes, eles pararam. E eu lembro que numa dessas aflições, durante a semana, eu disse assim para a minha esposa, esse é o próprio ministério que está a ser provado, que está em causa. E ela disse-me assim, ministério como? Eu não disse mais nada. Mas eu creio que hoje nós trazemos um pouco, o meu propósito era trazer um pouco disso para aqui. Porque assim, nós não temos aqui apenas um trabalho de tradução que é válido, porque temos um rapaz que é muito bom em línguas, ele fala inglês como português, ele tem uma licenciatura em inglês, ele faz aquilo muito bem, perfeito. Não, nós não temos isso só aqui. Nós temos mais do que isso. E Deus está a mostrar que quando é preciso lutar pela vida, e isso aconteceu já comigo 2 vezes, com o pai da Sara já aconteceu 4 vezes, e tem acontecido mais vezes, não é? A irmã Matilde é outro exemplo, não é? Venceu um cancro, certo?
Está aí para testificar. Eu a uso sempre que me vêm com problemas de eu tenho um problema assim, assim. Olha, eu tenho na igreja uma irmã que venceu o cancro. Porque assim, o que está em causa, deixem-me dizer-lhes, o profeta está a dizer, há um espírito em todos os seres e ser humano. E esta semana eu fui convidado pelo diretor da empresa onde eu trabalhei para ir almoçar com ele. E a primeira coisa que veio para a mesa, logo no cafezinho, logo no primeiro encontro, é um problema, uma criança com cancro na medula. Eu disse sim, já tenho experiência disso, já conheço. Olha, tenho um jovenzinho também com 4 anos, uma criancinha, que nós tivemos em oração por ela, ela vive no Brasil, a mãe é amiga da minha cunhada, tinha exatamente o mesmo problema. Quando chegou ao hospital, 98% das células que eram geradas pela medula eram cancerígenas. E, portanto, 98% de células cancerígenas é comido de cancro da cabeça aos pés. Passado semana e meia, essa criancinha estava com 24% de células cancerígenas. E depois a mãe até deixou de dar informações, porque ela veio embora e o problema estava controlado. A medula, a mesma medula, já estava a gerar 96%, na última informação, 96% de células sãs. Portanto, aquela criança tinha passado da morte para a vida. Está a ver? E nós estivemos nesse projeto. Nós não. O Senhor Jesus Cristo. Está a perceber? Pronto. E agora, logo a seguir ao meu filho ter casado, não é? E o profeta diz que as famílias se casaram também, nos aparece este problema. E nós estamos aí, estamos na luta. Sem medo. Não é? Sem medo. Sem em nenhum momento ter desistido de orar. E é isso que eu vos quero trazer nesta tarde também. Quer dizer, nós temos que identificar o sinal. Não é? Nós temos que saber o que é que vimos aqui fazer, em quem estamos firmados, o que é que a pregação que nós recebemos produz. Ou então estamos a alimentar um espírito religioso. E isso qualquer igreja serve. A questão aqui é que nós temos uma mensagem, como Moisés, como Israel por Moisés, nós temos uma mensagem que quando ela é posta em marcha, quando a mensagem levanta o braço, o povo vence. E nós temos que saber que nós estamos aqui, naquele povo. Nós fazemos parte daquele povo. Aquilo não foi há 2.000 anos atrás, ou há 4.000 anos, ou há 5.000 anos, não. Aquilo continua a ocorrer hoje. Ou Moisés levanta o braço, ou o seu inimigo vence. Está a ver? Agora, chegou uma hora em que Moisés por ele mesmo já não fazia nada, como o William Branham hoje. O William Branham por ele mesmo já não faz nada. Ele já dorme no Senhor e espera pela ressurreição. Mas é preciso continuar a levantar-lhe o braço mesmo agora que ele não está cá para o levantar. Portanto, é preciso alguém que é preciso... Ontem eu fui convidado a participar na celebração dos 40 anos de ministério do irmão Raimundo Maia, pastor Raimundo Maia, meu amigo, eu posso dizer que o tenho já hoje como amigo, e ele a mim, que é pastor em Curitiba, onde eu estive, a igreja que eu visitei, onde preguei, e, como eu lhe disse, em consequência dessa visita, eles puseram os serviços na internet e irmãos chegaram ao nosso conhecimento através desse site, desse irmão no Brasil. Ele tem um ministério poderoso, não é? E está agora a cumprir, ontem e hoje está a celebrar 40 anos de ministério, e ele pediu se podia, quem quisesse mandava uma carta, um vídeo, qualquer coisa. E ontem gravei esse vídeo para mandar, mas eles davam apenas 3 minutos para cada vídeo. Eu não pude falar muita coisa, é complicado para mim falar em 3 minutos, tudo o que eu preciso falar. Às vezes uma manhã não chega, mas pronto, mas é assim, olha. E eu queria chamar a atenção daqueles Arões e daqueles Ures
que têm com ele caminhado estes 40 anos e, portanto, ajudado a que tudo isto tenha acontecido. Milhares ou milhões, não sei, Deus sabe, de almas já se renderam, já receberam a mensagem ao longo destes 40 anos. E ele saiu por causa da mensagem. Ele saiu por causa da mensagem, como eu há 22 anos atrás. Portanto, há metade do tempo, não é? Ainda sou um menininho, não é? E com muito menos experiência do que ele, sem dúvida alguma. Entende? Mas Deus usa cada um como Ele quer. Mas sem dúvida que aquele ministério é tremendo ali no Brasil e hoje continua a revolucionar. Não é? Eles estão a chegar ao norte, ele com a idade que tem, não é? E depois de 40 anos de ministério, ainda faz jornadas de 3.000 e tal quilómetros para ir levar a mensagem um pouco mais para o norte, um pouco mais para o norte, um pouco mais para o norte. Onde houver povo para batizar, ele está lá. Onde houver povo para receber a mensagem, ele está lá. Portanto, são ministérios assim. Mas repare, alguém tem, não é, que suportar isso. Repara, o profeta diz na mensagem, salvo erro, a ordenação de diáconos. A igreja são aqueles que a sustentam. Aqueles que assistem, dão os seus dízimos, participam na ceia, ajudam o ministério. Suportam o ministério. O ministério não é o meu ministério ou de algum pastor, é o ministério da palavra, o ministério da mensagem. Esse é o ministério. Porque repare, o ministério de Moisés parece que estava acabado, ele já não conseguia nem manter os braços no ar. Não era o ministério de Moisés ali. Era o ministério daqueles que tinham que dar suporte, de dar continuidade, de manter a mensagem viva. Esse não é o nosso lugar hoje. Esse não é o nosso ministério, manter a mensagem viva. Manter a mensagem viva para que o povo, não é? É preciso que tenha em atenção que você vem à igreja e é muito bom, você está aqui com os irmãos e tal, dá oferta, dízimo, ceia, tal, mas depois você vai para casa, mas deixa, os irmãos da igreja continuam a precisar da sua oração. E você mesmo, lá no seu lugar, no seu trabalho, na sua sala de aula, no seu lar, tem que ter a certeza, tem que ter a noção, não é? E eu digo isso muitas vezes aos irmãos que muitas vezes me contactam de Lisboa ou de outro lugar qualquer e porque estão a estudar, como já foi o caso, ou a trabalhar, mas não têm a possibilidade de vir à igreja, ouvir a palavra e tal. Mas eu digo, irmão, mas é assim, você não está sozinho. Há aqui um grupo, há aqui um pequeno rebanho que está a orar por si todos os dias. Que está aos pés de Deus em seu favor. Para que Deus não desampare, para que Deus... Eu sei que Deus não desampara, mas Ele diz, clamai a mim e eu atender-vos-ei. Ele não diz, eu vou-vos atender, mesmo que não digais coisa nenhuma. Não, Ele quer que lhe peça. Repare, Ele fez isto tudo de propósito. Porque no princípio Ele não era Deus. No entanto, Ele tinha todo o poder na mesma. Mas Ele não era Deus, porque Deus significa objeto de adoração. O nome de Deus, antes de ser Deus, era Elohim, que significa aquele que vive por si mesmo. Não precisa de nada nem de ninguém. Mas na sua grande inteligência, no seu conceito de Elohim, Ele quis ser Deus também. E para que Ele pudesse ser Deus, Ele teve que criar quem o adorasse. E aí é que nós entramos nessa história. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos levantados do pó. Deus colocou em nós um espírito cuja função inicial era apenas adorar. Só que a criação, Satanás conseguiu entrar, perverter a criação de Deus. Mas isso não alterou o plano de Deus. Satanás julgava que sim. Não, isso não alterou o plano de Deus. Porque hoje sabemos, e a Bíblia diz, que Deus fez vasos para honra
E o mesmo Deus fez vasos para desonra. Então, se somos chamados, ó Igreja do Deus vivo, se fomos chamados para vasos de honra, vamos nós deixar perverter essa obra e apresentarmos-nos como vasos para desonra? De forma alguma. Não é esse o meu ministério. Amém? Não é esse o meu ministério. Portanto, não temos apenas uma licenciatura em tradução. Não temos apenas isto ou aquilo mais. Nós temos o poder, diga comigo, eu tenho o poder e a virtude do Espírito Santo. Isso é o que nós temos. Isso é o que nós temos. Isso é o que Deus nos deu para gerir, para governar. Certo? Isso é o que nós temos. É isso que Deus espera ver o que é que nós fazemos com isso. Veja, o profeta falando no livro das Eras, na era de Éfeso, acerca de Paulo. Em segundo lugar, o seu ministério de Paulo, está o profeta a dizer, foi no poder do Espírito. Está aqui. Foi no poder do Espírito. Está a ver? Repare, Pedro dizia que Paulo escrevia coisas que muitos não entendiam. Mas não era essa a evidência do ministério de Paulo. A evidência do ministério de Paulo é que o poder do Espírito acompanhava aquilo que ele pregava. Foi por isso que quando ele esteve a pregar mais do que o tempo, e aquele jovem caiu da janela, repare, ele começou o culto, se calhar às 4 da tarde, como nós, a pregação, e era meia-noite, ele ainda estava ali, pumba, 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 e o rapaz adormeceu no peitoril da janela, caiu cá abaixo e morreu. Certo? Paulo disse, calma, não percam a última palavra que eu disse. Chegou lá embaixo e disse, a alma dele, o Espírito ainda está nele. Levantou e disse, olha, ainda te falta pregação, anda a ouvir o resto. Está a ver? O poder do Espírito acompanhando a palavra. É isso que nós temos que suportar. Está a ver? É que esse poder espiritual não se extinga no nosso meio. É isso que nós temos que encontrar, de ter como foco. De ter como foco. Está a ver? Ele diz em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele tinha. Repare, ele tinha. A questão é essa. Mas não foi isso que ele foi apresentar. Está a ver? Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo. Aquilo que era a vontade de Deus. Aquilo que o Espírito Santo tinha para falar, era o que ele falava. Não é? Ele não chegava lá para dizer, irmão, estão todos, já vieram todos, ok, já posso entrar por aí. Pronto, como vocês sabem, eu sou doutor em divindade, fariseu dos fariseus, em tudo fui instruído, aos pés de Gamaliel. O próprio Gamaliel disse, olha, se a obra é de homens, não precisais de combatê-la, porque ela acaba por ela mesma. Agora, se a obra é de Deus, cuidai bem, porque podereis estar a lutar contra o próprio Deus. Ou seja, se o espírito da palavra está na palavra, não é o pregador que estáis a combater. Não é o pregador. É a pregação. Quando Samuel foi ter com ele e lhe disse, Senhor, tira-me a mim, põe lá outro, arranja outro pregador para eles, porque assim, eles já não me ouvem, eles não fazem o que eu digo, eles não vêm à igreja, eles não querem saber da pregação, porque estão cansados, eu estou velho. E o que é que Deus disse a Samuel? Samuel, volta para o teu lugar. Porque não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim. Está a ver?
Porquê? Porque efetivamente, apesar da velhice, como Moisés, apesar do cansaço, apesar da fraqueza física, o poder do Espírito continuava na palavra. E era isso que eles faziam. Repare, quem era Moisés? Moisés era a profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: um profeta como eu, o Senhor vos enviará. Aí ele ouviu. Portanto, como Deus estava em Cristo, Cristo estava em Moisés. E portanto, quando eles suportavam os braços de Moisés e o povo vencia, repare, só 2 é que entenderam o que é que estava em causa ali. E vieram segurar-lhe os braços, manter a mensagem em ação. Era isso que eles estavam a fazer. Era manter o Espírito vivo em Moisés. Apoiar o ministério. Suportar a causa. Amém? Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Está a ver? Mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi por isso, não é, que quando eles levaram retalhos e lenços das vestes de Paulo, os filhos de Seba, já leram, está no mesmo livro, Atos 19, no mesmo capítulo, tentaram fazer igual e disseram: eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. O espírito dos seres e dos seres humanos, de que ainda há pouco ouvimos falar, o espírito que lá estava nessas pessoas, nesse endemoniado, disse assim para eles: eu conheço Jesus. Demónios a falar. Certo? Eles tentaram expulsar demónios. E eles, os demónios, disseram, os mesmos demónios que no caminho de Gadara disseram a Jesus: tu és o Filho de Deus, porque nos persegues antes do tempo. Disseram naquela circunstância: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas tu quem és? Já leram isso? Eu conheço Jesus, não é? Porque ele disse, viu como Paulo fazia tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Faz assim em nome de Jesus Cristo. E eles viram: deve ser por aí. E foram, pronto, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Porque eles viam que Paulo conseguia o que ele queria. Portanto, eles iam baseados numa dupla autoridade. Jesus a quem Paulo prega. E as coisas acontecem. Só que, lá está, faltava o espírito correto. O espírito correto. Eu estou a dizer certo, igreja. O espírito correto. O motivo correto naquela determinada atitude. E os demónios disseram: eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei quem é Paulo, sei como mudou a vida dele, o que é que aconteceu, mas agora, e tu quem és? O que é que aconteceu na tua vida? De onde te vem a autoridade para usar o nome de Jesus? De onde te vem a autoridade para dizeres que és cristão? De onde te vem a autoridade? E deram cabo deles. Está a ver? Quantos foram abençoados no ministério do profeta? Não é? Agora, quantos permanecem com a mensagem? Alguns? Não. Olha, eu vi até um testemunho de uma jovenzinha que era estéril e esteve lá em frente ao profeta, e o profeta lhe disse, desenganada pelos médicos, não ia ter hipótese, nunca iria ter filhos. E ela foi à fila de oração e o profeta disse: sim, eu sei, os médicos dizem isto assim, assim, mas é assim, tu vais ter um filho. E ela teve. E hoje, sabe o que é que ela é? É uma pregadora, de cabelo rapado, lábio pintado, olhos pintados, unha, todo ali, falando de Cristo.
Portanto, está a ver, em termos de mensagem, foi circunstancial. E como ela muitos, repare, creio que, não é? Ouvi falar, não tenho a certeza 100%, mas aquele jovenzinho na Finlândia, que o profeta viu ser atropelado e a cabeça esmagada, e quando isso aconteceu, ele chegou lá, colocou tudo no sítio, e o jovenzinho sobreviveu, hoje não está na mensagem. Portanto, não é pelo facto de acontecer em determinado dia, em determinado ano, determinada coisa na nossa vida, que isso faz de nós cristãos. Sabemos hoje, não é? A partir de determinada altura do meu ministério, eu comecei a pregar para a noiva. Agora, se entrar aqui um neófito, eu vou evangelizá-lo e conduzi-lo aos pés do Senhor. Mas hoje nós temos que preparar a igreja para o rapto. Certo? Temos que fazer isso. E, portanto, nós temos que ter esse alimento. E o que faz isso é o braço de Moisés levantado. A mensagem da hora é que traz à igreja a fé para o rapto. Portanto, essa tem que ser a circunstância. Não porque em algum momento algo aconteceu de extraordinário na nossa vida e ficou por aí, e isso mostra Deus. Porque nós sabemos que há um povo que não passa pela tribulação e vai no rapto. Sabemos que há um povo que vai ser salvo, mas vai passar pela tribulação. E sabemos que há um povo, e quando eu digo um povo, digo uma multidão, uma porção do mundo, que está condenada. Vai para o inferno. Nós sabemos isso. A questão aqui agora já não é essa. Isso já nos foi revelado. A questão aqui é de que grupo é que eu faço parte. Isso é que me interessa. E, portanto, o que eu quero ser alimentado é por esse alimento que me mantém no grupo que vai no rapto. Está a ver? Hoje, o meu foco está direcionado apenas para essa ocorrência. Eu quero estar pronto para que aconteça quando acontecer, eu esteja lá. E é por isso que já nem me incomoda o facto se tiver que esperar na sepultura. Percebe? Foi aí que Jó encontrou descanso. Ainda hoje de manhã eu li esse capítulo 19 de Jó. Foi aí que Jó encontrou descanso. Eu sei que o meu Redentor vive, um dia virá sobre a terra, não é? E com os meus olhos e não outros o verei. Está a ver? Ele me restaurará porque ele mesmo se restaurou. Bem, a Bíblia diz então que, porque nós podemos perguntar, então porquê é que essas pessoas estiveram debaixo do ministério do profeta e não foram influenciados nas suas vidas e tal? Repare, a Bíblia diz em Malaquias que o Senhor atenta e ouve, e há um memorial, mas Ele sabe quem são os dele. Há um memorial feito por Deus, e Ele diz, naquela altura também vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está a ver? Até nisso Deus nos sossega, Deus nos descansa. Ou seja, entender-se-á que esses sinais e manifestações são para preparar a fé. Está a ver? Essas batalhas que temos que travar são para preparar, para direcionar corretamente a nossa fé. São para nós mesmos. Embora muitas vezes os outros é que tenham sido poderosamente abençoados. Mas, repare, eu já trouxe isso à igreja muitas vezes. Se ora por alguém, às vezes por pessoas até que nem conhece, e as pessoas são abençoadas, e você diz, olha, está bom, foi curado, foi abençoado, foi isto, foi aquilo, olha, e nem me anda na nossa igreja, não me interessa que ande na minha igreja. Eu já entendi que quando eu oro por alguém, e esse alguém é abençoado, a resposta de Deus é para mim, não para eles. Ou seja, é para os dois. Eu fico sempre na expectativa que seja para os dois. E aquele que recebeu a bênção tenha, de alguma forma, interesse em conhecer o Deus que o abençoou. Mas eu sei que Deus está a responder-me a mim. Mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que nem conheces.
Não sei se já lá tinha chegado, irmã, mas guarde isso no seu coração, porque eu creio que é o assim, diz o Senhor. Deus responde à sua oração para comunicar pessoalmente consigo, para lhe dizer, sim, eu estou aqui, eu estou-te a ouvir, eu tenho o controle da tua vida, tu és preciosa para mim. Repare, e fixe nisso. Porque o que a Bíblia está a dizer em Malaquias é que muitas vezes nós dizemos, olha, até vale a pena nem ser cristão, nem ir à igreja, nem ser dizimista, nem ir à ceia, nem ser batizado em nome de Jesus Cristo. Até parece, porque assim, eles prosperam, eles ficam ricos, eles têm isto, eles têm aquilo, parece que nada acontece, não sei o quê, mas não sei o que mais. Quer dizer, dizemos tudo isso. E Deus continua pacientemente à espera que os nossos olhos se abram e o nosso entendimento se direcione corretamente no alvo. E o alvo, irmão e irmã, ser como cristão, cristã, o alvo é a relação pessoal que cada um de nós tem com o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém? Você diz, então não preciso de ir a lado nenhum, nem, eu fico na minha casa, eu ouço a palavra por qualquer razão, por assim, por assado, ouço, já tive quem me dissesse, não, mas eu assisto até aos cultos da minha igreja, lá na minha terra, pelo YouTube, pela internet e não sei o quê e tal, e eu disse, irmão, é verdade, isso pode, claro que sim. Mas sabe, um dia o profeta pregou, na pregação disse, já leu o profeta dizer que começava a ficar preocupado e advertia à igreja porque as pessoas começavam a substituir o culto da quarta-feira por programas de televisão, ele dava até o nome, mas eu já não me lembro agora do nome, que era um programa famoso na altura, e ele dizia, as pessoas em vez de ir à igreja à quarta-feira à noite, ficam em casa a ver a televisão, o programa tal e tal, e dizia ele, e isso só serve para Satanás tirar o seu gozo do companheirismo. Não é? Quando ele pregou depois a mensagem, salvo erro, a palavra original, não sei se foi essa, a palavra de Deus é a semente original, não sei se foi essa, mas ele diz assim, quando ele fala de como o devorador vem, e a restituição da árvore noiva, o devorador vem e primeiro comeu as folhas e depois, até que ele começa a comer a casca da árvore para chegar à ceiba. Ele diz, esse comer da casca da árvore é tirar de si o prazer de congregar, de companheirismo. Certo? Mas ele diz, portanto, esses serviços à quarta-feira que são substituídos pelo programa de rádio ou pela televisão e outras coisas... E eu disse, aí está, YouTube, internet e tal, e outras coisas, não é? A Bíblia diz em Hebreus, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus escolheu um lugar para nós, para lá falar connosco. Então, por exemplo, o irmão Valente, ou o irmão António, o lugar que Deus separou hoje, a irmã Ameda, a irmã Sara, não é? O lugar que Deus escolheu para eles hoje é este. É este o lugar. Eu espero que eles creiam assim. O lugar deles é esse. Deus disse, eu encontrarei um lugar, eu separarei um lugar para ti. Lá me encontrarei contigo. Lá ouvirei as tuas orações. Lá receberei os teus holocaustos. Agora, também já tive na igreja quem não pensasse assim, quem não tivesse essa fé. Continuavam a ouvir os cultos pela internet, mandavam para lá os dízimos, mandavam para lá pedidos de oração, não traziam os filhos nascidos de novo à igreja para os consagrar ao Senhor, enquanto não fossem lá. E arranjam uma escritura para tudo, claro que sim. Mas lembre-se, o profeta falou a esse respeito, que viriam rádios, internets e outras coisas que tirariam as pessoas da igreja. E isso era, depois identificou ele, o devorador
comendo a casca da árvore noiva para atingir a seiva. Ou seja, o que é a seiva? É a vida da árvore. Certo? Para tirar a vida. Amém? Para tirar a vida. Reparem, na mensagem em Eventos Modernos diz o profeta: mas sob o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural, no nosso também, e uma luz que pairava sobre o acampamento, no nosso também. Amém? Havia cura divina. Havia um clamor do rei. Não era do rei de Israel, nem do rei da Assíria. Era do rei com letra maiúscula. Não é? Havia um clamor do rei no acampamento. Grandes sinais, cura divina e maravilhas e coisas operadas entre eles. Era um sinal do Deus vivo no meio do seu povo. Quando você ora por alguém e esse alguém é abençoado, é um sinal do Deus vivo em si. Crê nisso? Mensagem de 3 classes de crentes, nós vamos encerrar para entrar na ceia. Por vezes, os crentes são postos à prova. E não é por vezes, sempre. Ei, você quer mudar de mensagem? Quer mudar de igreja? Não quer ir para outro lugar, irmã Matilde? Para uma igreja que não prega assim? Não quer? Normal. Então, por vezes, os crentes são postos à prova. Não é por vezes, é sempre. Opa, é preciso ter muita paciência para andar numa igreja e ouvir estas coisas. É Deus que está a dizer isto. Você crê nisso? Porque todo filho que vem a Deus deve ser castigado, provado, treinado como filho. Eu tenho feito isso com os meus. Vocês têm feito isso com os vossos? O Daniel, calma Daniel, depois em casa falamos. Ok. Lembre-se das provas, das estradas poeirentas, do calor do sol da perseguição, mas a lealdade do seu coração bate nesse material até que esteja pronto para entrar no molde. Ser a imagem de Cristo, o primogênito da criação. Amém? Os filhos de Deus são feitos corretamente na sua palavra, porque eles são exemplos vivos e a palavra de Deus vive neles. Esse é o suporte que eu preciso do ministério, do meu ministério. É que ver que a palavra de Deus vive em cada um. Amém? A prova vem para o agitar, para o colocar no fundo, para ver onde você se vai colocar. Veja, testado, provado, todo filho que vem a Deus. Amém? Agora veja, Jesus, para encerrarmos, é disso que o profeta está a falar na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele está ali firme, comanda o seu exército como um grande capitão. E agora vamos entender porque é que aconteceu isto com Moisés, para encerrar. Tal como Moisés, sobre o monte, com as mãos levantadas, enquanto Israel estava pelejando, abrindo o caminho. E ele se manteve com as mãos levantadas. Ele se manteve com as mãos levantadas até o pôr do sol. Tiveram que o ajudar sustentando os seus braços bem no alto. Esse foi Moisés. Foi um tipo de Cristo. Para assegurar agora que as suas mãos, as de Cristo, ficassem levantadas, foram cravadas na cruz. Amém? Está a ver? Como tudo tem um significado num ministério. Está a ver como tudo tem um propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Não só individualmente, não só como família, mas como igreja, mas como grupos de crentes. Está a ver? Tudo tem um motivo, tudo tem um sentido.
Tudo tem um propósito. E muitas vezes o nosso desespero, ou normalmente, ou o nosso desespero, eu até afirmava assim, o nosso desespero vem de não entendermos qual é o motivo. Mas há um motivo. E que o Senhor nos ajude, a partir de hoje, a buscar, mais do que a resolução da coisa, a para entender o motivo. Porque está a acontecer assim. O que é que Deus quer mostrar? O que é que Deus quer assinalar com aquilo que lhe está a acontecer a si? Porque Deus sabe o que está a acontecer. Deus tem controle. Deus está a falar consigo. Deus esteve a falar com Jó na provação. Vá ler o que é que Deus disse aos amigos de Jó, que o condenaram o tempo todo. Vá ver o que é que Deus lhes disse e você vai ver que Deus sempre esteve atento ao que estava a acontecer com Jó, ao que lhe estavam a dizer. A propósito, fixe isso. É importante. Está a ver? Para assegurar que suas mãos ficassem levantadas, foram cravadas na cruz. Aleluia! E hoje ele escalou as muralhas da glória com as suas vestes ensanguentadas perante Deus à destra da sua majestade. E a batalha para todo soldado, agora presta atenção que é consigo que o profeta está a falar agora. E a batalha para todo soldado abrirá o seu próprio caminho. Sem importar o que suceda, com a palavra de Deus, o próprio caminho para a liberdade. Amém. Amém? Pode dizer amém? Que o Senhor, repare, a Bíblia diz que nós estamos comissionados para suportar toda a aprovação. Não virá sobre vós provação para além das vossas forças, e com a tentação virá o escape para que a possais suportar. Mas lembre-se, em cada batalha há uma mensagem, há algo que Deus quer mostrar, primeiro a nós e depois a todos aqueles que nos rodeiam. Você crê, irmã, apesar de todas as circunstâncias, que a irmã é um exemplo na sua casa? Crê nisso, irmã Matilde, por exemplo? Crê nisso, irmão Tiago? Na sala de aula. Os meus filhos têm padecido por causa disso. Não é? Um exemplo. Uma mensagem para aqueles que estão ao lado. Está a ver? Uma mensagem de cristianismo. Do amor de Deus. Porque quando a aprovação vem, e você suporta a aprovação, e permanece firme, e continua a orar, e continua a falar de Deus, você está a mostrar agora o seu amor por Deus. A sua fé no escape, na salvação que Ele prometeu que Ele tem para lhe dar. Creia nisso, irmão e irmã. Amém? Porque o maior exemplo de amor nós vamos comemorar na próxima semana. Foi o Natal. Porque sem Natal não havia ressurreição. Não havia Páscoa, não havia ressurreição. E sem ressurreição não havia redenção. E o que é que nós éramos? Pagãos. Condenados ao fogo do inferno. Certo? Condenados a estar eternamente distantes, separados de Deus. Agora temos uma promessa. E caminhamos baseados nela. De que estaremos para sempre com Ele. Oremos como Ele é. E estaremos para sempre com Ele. Vamos dar graças a Deus por isso. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu plano perfeito de redenção, por nos teres trazido até aqui. Suporta-nos um pouco mais, Senhor, e encoraja-nos, e abençoa-nos, e capacita-nos, Senhor, para prosseguir na jornada, independentemente daqueles que pretendam apresentar-se perante nós. Senhor, há algo de Ti em tudo o que acontece nas nossas vidas, porque nunca nos tens desamparado e queremos, Senhor, que nunca nos desampararás mais. Somos o Teu povo, somos aqueles por quem Tu te entregaste. E isso não é coisa pouca, Senhor, porque foi a dádiva da própria vida.
Senhor, então que o nosso entendimento esteja sempre desperto e os nossos olhos abertos, os olhos espirituais, Senhor, para entender aquilo que Tu tens para falar connosco. Senhor, ajuda-nos agora no resto da ceia, prepara os nossos corações, Senhor, para que possamos dignamente participar da Tua mesa e o Teu nome seja em tudo glorificado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.